Fernanda, gerente-geral do navio Encanto do Norte, achava que nada poderia abalar sua rotina perfeita. Afinal, conduzia um navio inteiro com a firmeza dos saltos pretos envernizados. Mas quando Bruno, empresário recém-chegado e novo dono da embarcação, apareceu no cais de Belém com olhos cinzentos e língua afiada, o convés virou campo de batalha. O que começou com uma crítica insolente ao salto dela não seria apenas provocação, mas o primeiro sinal de uma guerra capaz de virar romance. Segura firme, porque aqui não tem calmaria. Esse navio vai zarpar direto rumo à rota mais perigosa e irresistível de todas, a do coração. Belém despertava em pressa. Cordas estalavam no cais, gaivotas rasgavam o céu e o apito do navio ecoava como sinfonia da cidade que nunca perde sua força e beleza. No meio desse cenário, Fernanda Carvalho caminhava com a firmeza de quem sabia que todos os olhos estavam nela. Seus saltos pretos envernizados batiam na madeira molhada com a mesma precisão de um relógio. Ela não precisava erguer a voz para ser respeitada. Bastava o compasso seguro dos passos e a prancheta de couro que carregava junto ao corpo. Cada detalhe era calculado. O cabelo preso em um coque discreto, a camisa branca impecavelmente engomada, a calça azul marinho alinhada. Era a gerente-geral do navio Encanto do Norte, o transatlântico que naquela semana faria a rota Belém-Fortaleza. Aos 28 anos, conquistara uma autoridade rara entre homens muito mais velhos e acostumados a duvidar de mulheres em cargos de comando. Mas Fernanda jamais recuava. Aprendera cedo que o mar respeita apenas quem não teme afundar. Conferir estoque de mantimentos, revisar protocolo de segurança, liberar embarque no horário previsto, disse ela no rádio, sem perder o ritmo. As respostas vinham rápidas, cheias de deferência. Nada lhe escapava. Até aquele momento, a rotina era uma partitura bem ensaiada. Mas o destino tem o péssimo hábito de desafinar no meio da música. Foi quando uma caminhonete cinza estacionou junto ao cais. A porta bateu forte, e dele saiu um homem alto, ombros largos, barba rala aparada com descuido calculado. Carregava uma mochila preta em um braço e uma pasta de couro na outra mão. Os olhos cinzentos, frios, varriam o ambiente como quem media terreno antes de uma batalha. Bruno Albuquerque, 39 anos. Empresário da construção civil em São Paulo. Novo proprietário do navio. Fernanda já conhecia o nome, claro, mas não esperava que ele aparecesse ali com tanta imponência. Caminhava devagar, como se cada passo fosse uma ordem silenciosa. Quando parou diante dela, não ofereceu a mão. Apenas a encarou. Fernanda Carvalho? Sim. O tom dela foi neutro, mas firme. Bruno Albuquerque, imagino. Imaginação precisa. Mas ele fez uma pausa, deixando o olhar descer até os pés dela. Salto alto no cais molhado? Bonito, sem dúvida, mas imprudente. O comentário atravessou o ar como um trovão. Tripulantes trocaram olhares, alguns fingindo não ouvir, outros contendo risos nervosos. Fernanda sentiu a chama da indignação subir, mas não se permitiria fraquejar diante de um público. Levantou o queixo com elegância e respondeu. Esses saltos já cruzaram mais portos do que muitos capitães. Servem para me lembrar que disciplina também pode ser feminina. Bruno não piscou. Um meio sorriso surgiu carregado de ironia. Tomara que resistam também durante tempestade. O capitão Augusto, que assistia de longe, pigarreou forte, tentando apaziguar o clima. Mas a tensão já estava instalada. O convés parecia pequeno demais para os dois. Fernanda virou-se, apontando com a prancheta. A equipe o aguarda na sala de comando, 3º andar. E quanto aos meus calçados, eu sempre cuido bem do chão que piso. Ele passou por ela devagar, sem virar o rosto, como quem aceitava o desafio. Naquele instante, o navio não partira ainda, mas já navegava em águas turbulentas. Horas depois, já a bordo, Fernanda caminhava pelo salão principal supervisionando a recepção dos passageiros. Bruno observava de cima, da varanda do andar superior.
O olhar dele não era de aprovação, tampouco de interesse comum. Era o olhar de um estrategista diante de um adversário digno. Ela ajeitava detalhes, cumprimentava turistas, coordenava garçons, tudo com gestos discretos, sem jamais perder a compostura. E os saltos pretos envernizados marcavam o ritmo como tambores invisíveis. Bruno encostou na grade pensativo. Não gostava de admitir, mas aquela mulher tinha algo que o desconcertava. Fernanda, por sua vez, sabia que ele a observava. Sentiu o peso do olhar e, sem se virar, apertou a prancheta contra o peito. O orgulho pulsava, mas o coração acelerado denunciava que algo mais estava em jogo. E naquele instante, o convés não abrigava apenas um navio, mas a faísca de uma guerra que mudaria seus destinos. O navio Encanto do Norte navegava agora em ritmo constante, deixando para trás as margens largas do Pará. O som dos motores misturava-se ao barulho preguiçoso das ondas batendo no casco, mas dentro das salas de comando, o clima era qualquer coisa menos tranquilo. Fernanda chegou cedo para a reunião de rotina. A mesa estava posta com relatórios, planilhas, cronogramas e xícaras de café. Ela revisava cada detalhe, anotando pequenas correções, quando Bruno entrou sem bater à porta. "Bom dia", disse, como quem anuncia uma inspeção, não uma saudação. Ele sentou-se à cabeceira da mesa, espalhando seus papéis como quem marca território. Folheou relatórios em silêncio, até soltar a primeira farpa. 3 setores da limpeza atrasaram a troca de lençóis ontem à noite. Se isso se repetir, pode comprometer a nota do navio na auditoria. Fernanda ergueu os olhos, calma. A tripulação ficou sobrecarregada com a emergência na cozinha. Eu autorizei o atraso, priorizando a segurança. Segurança? Ele arqueou a sobrancelha. Não vi nenhum risco de vida em lençóis mal esticados. Mas vi fios soltos no forno industrial. Se não tivesse dado atenção, estaríamos servindo jantar à luz de velas não por charme, mas por pane elétrica. O silêncio pesado preencheu a sala, até que uma tosse discreta se fez ouvir. Dona Lourdes, com seu caderninho de capa florida, estava sentada ao fundo como convidada silenciosa. "Querem café, meus filhos?", disse ela quebrando o gelo. Porque discutir sem cafeína é pedir para brigar com sono. Fernanda sorriu de canto. Bruno não cedeu. "Aceito." Ele pegou a xícara oferecida por Dona Lourdes, mas continuo achando que disciplina não pode ser relativizada. E eu continuo achando que disciplina só funciona se vier junto com discernimento. O embate ficou no ar, sem vencedor. Mas todos sabiam que não era o último. Mais tarde, no convés principal, Fernanda coordenava a apresentação cultural para os passageiros. A equipe de dança ensaiava passos de carimbó. Patrícia organizava os figurinos e Bruno, claro, estava ali, observando com olhos de fiscal. "As luzes estão desbalanceadas. Aquele refletor da esquerda vai ofuscar a plateia", disse ele. Fernanda virou-se, firme. "Não é defeito, é escolha. Cria efeito de sombra para valorizar o passo principal." Ele estreitou os olhos. "Você tem resposta para tudo, não tem?" Ela se aproximou um passo, só para o que tento proteger. Por alguns segundos ficaram frente a frente, tão próximos, que até o som da música pareceu baixar. Patrícia, que assistia à cena, comentou em voz baixa para Dona Lourdes: "Se eles continuarem assim, a gente vai ter que vender ingresso para o ringue." "Ringue?", Dona Lourdes riu. "Minha filha, isso aí é novela. Só falta o beijo roubado no final do capítulo." Ambas riram baixinho, sem que Fernanda ou Bruno percebessem. Mas todo o riso em volta só reforçava que ali nascia algo mais perigoso do que simples atrito. À noite, no refeitório dos tripulantes, Fernanda revisava relatórios enquanto Patrícia servia sopa. "Você tá com aquela cara de quem briga sorrindo. Isso não é bom, Fê. É só um homem que se acha dono do navio." "Errado. Ele é dono do navio." Fernanda suspirou, apoiando o rosto na mão. "Pior ainda." Patrícia riu, empurrando uma fatia de bolo para ela. "Então engole o orgulho com açúcar. Vai que ajuda."
Enquanto isso, Bruno percorria os corredores de inspeção. Conferia extintores, fechaduras, protocolos, mas sua mente voltava teimosamente para o salto preto envernizado de Fernanda, marcando o ritmo da manhã. Não entendia por que aquilo o irritava tanto. Ou entendia, mas não queria admitir. Já era quase meia-noite quando se encontraram no corredor central. Pouca gente passava por ali. Os dois estavam cansados, papéis na mão, mas o olhar permaneceu firme, direto. Ninguém falou nada. Fernanda ajeitou o coque com um gesto simples, e Bruno, instintivamente, tirou o chapéu que usava como se fosse um cumprimento antigo. O silêncio entre eles pesava mais do que qualquer discussão. E foi nesse silêncio carregado que a guerra entre eles deixou de ser apenas trabalho. Se essa guerra de farpas já arrancou um sorriso de você, se inscreve no canal para continuar embarcando nessas histórias comigo. E me conta, no lugar da Fernanda, você responderia de salto firme, ou faria como muita gente e só deixaria o silêncio dar a resposta atravessada? Continuando. E na noite seguinte, o navio Encanto do Norte navegava pelo coração do rio como se fosse um palácio flutuante. As luzes do salão principal brilhavam intensas, refletidas nos vidros amplos, e uma orquestra afinava instrumentos sob a direção de um maestro enérgico. Passageiros caminhavam pelo tapete vermelho do convés central, vestidos longos arrastando-se como ondas, enquanto os homens ajeitavam gravatas e paletós engomados. Era a noite mais esperada da temporada, o grande baile de gala. Fernanda surgia entre bastidores, conferindo os últimos detalhes da recepção. O vestido escolhido era verde esmeralda, de seda leve que acompanhava seus movimentos como brisa. O salto preto envernizado, sua marca, reluzia sob a iluminação. Estava com os cabelos soltos, e o broche de tucano herdado da avó prendia uma mecha de forma sutil, acrescentando um toque de distinção à sua presença. E Patrícia, radiante em um vestido vinho, não resistiu ao ver a amiga pronta. Se eu fosse homem, me apaixonava agora. Fernanda riu, mas seus olhos estavam atentos ao cronômetro. Sabia que aquela noite não era apenas espetáculo para os passageiros, mas um palco onde os olhares julgariam até o menor deslize. Quando a orquestra atacou os primeiros acordes, as portas se abriram, e Fernanda desceu a escadaria com a postura de quem carregava o comando do navio no corpo. Cada passo no salto ecoava pela madeira, como se marcasse o compasso da noite. Passageiros suspiraram, alguns aplaudiram discretamente. Ela estava no centro da cena, mas não estava sozinha. Dr. Ricardo Montenegro apareceu a seu lado, alto, moreno, blazer claro, sorriso de propaganda de revista. O cardiologista paulista, convidado especial a bordo, inclinou-se e beijou-lhe a mão diante de todos. Você está deslumbrante, Fernanda. Se me permite, seria uma honra ser seu par esta noite. Ela hesitou por um instante, mas aceitou. Era protocolo, era cortesia. Ainda assim, no alto da escadaria, um olhar cinzento acompanhava cada gesto. Bruno. Ele observava em silêncio, apoiado na balaustrada do andar superior. Não aplaudiu, não sorriu. Apenas contraiu o maxilar ao ver Ricardo conduzir Fernanda pelo salão. A música envolvia o ambiente como seda. Casais giravam sob o lustre de cristais. Garçons serviam espumante e doces de castanha do Pará. Fernanda e Ricardo dançavam no centro, sincronizados, elegantes. Ele falava baixo ao ouvido dela. Lembra da primeira vez que dançamos em Belém, na formatura da faculdade? Você tinha o mesmo olhar. Tenho memória seletiva, doutor. Prefiro guardar apenas o que merece ficar. Ele sorriu confiante. Então guarde esse momento, porque ainda podemos repetir a história. Ela não respondeu. Seus olhos procuraram instintivamente o andar de cima. Bruno ainda estava lá, imóvel, observando. Patrícia, ao notar a cena, aproximou-se dele. Se ficar com esse olhar, vai espantar metade da tripulação. Não estou olhando nada. Claro que não. Só que sua taça já está quase trincando de tanto que você aperta.
Ele soltou a taça na mesa com força contida. Naquele salão dourado, não eram apenas pares que dançavam. Eram lembranças, ciúmes e segredos que se moviam em compasso disfarçado. A música terminou sob aplausos e Ricardo inclinou-se num gesto de reverência. Fernanda agradeceu, mas manteve certa distância. O médico notou. Ainda teme que eu a machuque? Não temo, só não repito erros. Ele tentou disfarçar a irritação. Bruno, por sua vez, desceu as escadas devagar, atravessando a pista até o bar. Pediu uma dose de cachaça de jambu, e o ardor da bebida parecia menos intenso do que a chama que lhe subia no peito. Pouco depois, Fernanda deixou a pista e caminhou até o convés externo para respirar. O ar úmido da noite batia em seu rosto, trazendo alívio. Bruno a encontrou ali. Faltou um passo na dança? Perguntou com ironia contida. Faltou espaço para respirar. Ele se aproximou, parando a poucos centímetros. Esse médico parece ter ensaiado o papel de príncipe encantado. E você parece ensaiar o de crítico eterno. Um silêncio denso os envolveu. Ele inclinou-se um pouco, mas recuou antes que fosse demais. Patrícia, que assistia da porta de vidro, comentou baixinho para si mesma. Quem aguenta essa tensão explode antes do navio atracar. De volta ao salão, Ricardo observava de longe. Não gostava do que via. Não gostava da maneira como Bruno olhava para Fernanda, nem da forma como ela sustentava o silêncio perto dele. O ciúme começava a corroer sua fachada de charme. Bruno, ao retornar para a varanda interna, fixou novamente os olhos nela. Havia algo em seu peito que não sabia nomear, mas que crescia a cada segundo. E nos olhos cinzentos que a observavam do alto, nascia a fúria de um homem que nunca soubera perder. O amanhecer em Belém trouxe um cheiro forte de terra molhada e tucupi fresco vindo das feiras da cidade. O Encanto do Norte atracava novamente para reabastecimento e a tripulação já se agitava em filas no cais. O calor úmido fazia o ar grudar na pele como um lençol pesado. Passageiros ainda sonolentos espiavam pelas janelas, curiosos com o movimento no porto. Fernanda chegou cedo à sala de operações com a prancheta de couro colada ao peito. Conferia o cronograma quando recebeu a notícia de Roberto, chefe de máquinas. O caminhão com os mantimentos não passou pela barreira da estrada. Sem peixe, sem carne, sem frutas, e o segundo fornecedor cancelou de última hora. Ela fechou os olhos por um instante. Isso compromete o jantar de gala em Fortaleza. Falou mais para si do que para ele. Então eu mesma vou até o ver-o-peso resolver. Bruno, que já rondava a sala, interveio. Você? No meio da confusão do maior mercado a céu aberto do norte? Fernanda levantou o olhar. Sim, eu cresci lidando com confusão. E hoje o navio não vai ficar sem comida por causa de burocracia. Dona Lourdes apareceu com sua capa de chuva colorida. Se a menina for, eu vou também. E o senhor capitãozinho de papel que vem atrás, porque a gente não vai carregar sacola sozinha. Bruno riu com descrença, mas acabou indo. O mercado ver-o-peso fervilhava como um formigueiro. O cheiro de peixe fresco misturava-se ao de especiarias, frutas tropicais e suor. As bancas exibiam tucunaré reluzente, pilhas de jambu, tucupi amarelo em garrafas, castanhas torradas. Fernanda caminhava com passos firmes, cumprimentando feirantes pelo nome. Dona Nair, ainda faz aquele doce de cupuaçu? Preciso de 5 caixas. Seu Arlindo, quanto na caixa de manga se eu levar também o abacaxi? Os vendedores riam, apertavam-lhe as mãos, cediam nos preços. Era um duelo cordial, e Fernanda sabia dançar cada passo. Bruno observava em silêncio, impressionado. Não era só eficiência, havia carisma, respeito conquistado. Dona Lourdes cutucou o braço dele. Agora me diga se ainda acha que salto não combina com esse chão. Ele respondeu baixo, quase consigo mesmo. Talvez o chão é que precise aprender a acompanhar o passo dela. As compras estavam quase concluídas quando o céu mudou de cor. Uma nuvem carregada fechou-se sobre o mercado e um trovão ribombou com força. Em segundos, a chuva despencou como um balde virado pelos deuses.
Fernanda tentou correr sob a marquise, equilibrando sacolas, mas o salto preto envernizado escorregou na pedra lisa. O corpo dela tombou para a frente e foi salvo no último instante pelas mãos de Bruno. Ele a segurou firme pela cintura, o rosto a centímetros do dela. O coração deles disparou no mesmo compasso da chuva que martelava o chão. Eu disse que esses saltos iam te derrubar, murmurou a voz mais suave do que nunca, mas dessa vez você me segurou. O cabelo de Fernanda grudava no rosto, a maquiagem já escorria, mas nada disso importava. Os olhos dela estavam fixos nos dele, e por alguns segundos, o mundo reduziu-se ao espaço entre os dois. Mini Cliff. Naquele toque inesperado, o perigo deixou de ser a queda, passou a ser o que nascia sem permissão entre eles. Ela se afastou devagar, ajeitando a roupa molhada. O silêncio era pesado, carregado de um tipo de eletricidade que não vinha do céu. Dona Lourdes reapareceu rindo, protegida sob uma barraca. Vocês vão ficar aí brincando de novela mexicana ou vão me ajudar com as sacolas? Fernanda respirou fundo e agradeceu a Bruno com um aceno curto. Ele apenas assentiu, mas os olhos ainda queimavam. De volta ao navio, a tripulação ajudava a organizar as caixas compradas. Patrícia apareceu com um guarda-chuva enfeitado de flores e riu da cena. Olha vocês dois, parecendo pintos molhados. Aproximou-se de Fernanda e sussurrou. Ele te segurou como se segurasse o próprio navio. Patrícia. Fernanda tentou cortar, mas a amiga já ria sozinha. O capitão Augusto veio cumprimentá-la. Nem todo marinheiro veterano teria coragem de enfrentar feira, peixeiro e tempestade de uma vez. Parabéns, Carvalho. Fernanda sorriu, exausta, mas satisfeita. Bruno observava de longe, os braços cruzados, disfarçando qualquer emoção. No meio da movimentação, o telefone de bordo tocou. Era Adriano, irmão de Fernanda, em ligação rápida do campus universitário. Bruno atendeu por estar mais próximo e ouviu a voz ansiosa do rapaz pedindo notícias da irmã e agradecendo pelos sacrifícios que ela fazia. Bruno apertou o celular, sem revelar nada a Fernanda. Guardou a informação como quem guarda um segredo perigoso. Patrícia, ao ver o jeito dele olhar para a gerente, comentou baixinho consigo mesma. Quem olha assim não enxerga navio, enxerga destino. E naquela respiração ofegante, tão perto da queda, o perigo já não era a água, era o coração. A chuva em Belém ficou para trás, mas o clima entre Fernanda e Bruno não se dissipara. O navio retomava seu curso em direção à fortaleza, deslizando em águas mais abertas, enquanto dentro dele as tensões ferviam em silêncio. Fernanda passava a manhã revisando relatórios no refeitório reservado da tripulação. O salto envernizado ainda estava seco, mas a lembrança do tropeço insistia em retornar à mente. Ela ajeitou o broche de tucano que segurava o cabelo e se concentrou nas planilhas. Patrícia apareceu com uma xícara de café. E então, Fê, disse em tom malicioso, ele te segurou ou você se deixou segurar? Fernanda riu, desviando o olhar. Não começa, Patrícia. Foi só um acidente. Acidente que rendeu mais suspiro que novela das 8. Fernanda fingiu não ouvir, mergulhando no papel. Mas por dentro sabia que a amiga tinha razão. À noite, era dia de outro baile a bordo. Dessa vez, para convidados locais e autoridades que haviam embarcado em Belém. O salão estava impecável. Toalhas brancas, taças reluzindo, a orquestra afinada. Passageiros desfilavam roupas elegantes, como se o navio fosse extensão de um teatro. Bruno, de terno preto, circulava entre os convidados com um semblante sério. Não estava interessado em política nem em alianças. Seus olhos buscavam uma única pessoa, e ela surgiu, como se o salão tivesse sido montado para a sua entrada. Fernanda vestia seda vermelha com fenda lateral, os saltos pretos enverzinados marcando o ritmo. O coque elegante expunha o pescoço alongado. O broche brilhava sob a luz dos lustres. Foi nesse instante que Ricardo Montenegro se aproximou.
de blazer cinza e sorriso confiante, trazia uma rosa vermelha na mão. Para combinar com sua coragem, disse, entregando a flor. Fernanda sorriu educada e aceitou. Bruno assistia da varanda do andar superior, sentindo o sangue ferver. A música começou, e Ricardo logo tomou Fernanda pela mão, conduzindo-a à pista. Eles dançavam com fluidez, como quem já conhecia o compasso um do outro. Bruno observava cada músculo do rosto contraído. Patrícia surgiu ao lado dele, rindo com ironia. Se ficar com essa cara, vai assustar metade dos convidados. Ele não é homem certo para ela. E você é? Retrucou com um sorriso divertido. Bruno não respondeu. Apenas virou a dose de uísque num gole seco. Minicliff. Naquela pista iluminada, não eram apenas pares que giravam. Giravam também ciúmes e desejos disfarçados. A música terminou com aplausos, e Ricardo inclinou-se beijando a mão de Fernanda. Ela agradeceu, mas afastou-se com um sorriso contido. Ricardo notou o gesto e sua expressão endureceu. Fernanda caminhou até o convés para respirar o ar úmido da noite. Bruno já estava lá, encostado na grade. Aplausos entusiasmados, disse ele sem olhá-la. Parece que seu médico conquistou a plateia. Ele não precisa de plateia, Bruno. Só de alguém que o coloque no lugar certo. Ele virou-se encarando-a de frente. E você, onde se coloca? Ela hesitou, olhando o rio escuro. Onde posso ser fiel ao que acredito? O silêncio entre eles pesava. Ele deu um passo, mas se conteve. Sabe o que mais me irrita em você, Fernanda? Perguntou voz baixa. É que você me faz perder o controle. Ela riu, nervosa. Controle é superestimado. Às vezes, o que vale é se deixar levar pela música. Os olhos dele desceram para a boca dela. Por um segundo parecia que o beijo aconteceria ali, mas ela recuou. Boa noite, Bruno, e entrou de volta no salão, deixando-o sozinho. No interior, Ricardo a aguardava com uma taça de espumante. O silêncio dele fala mais que 1000 palavras, não acha? Fernanda não respondeu. Aceitou a taça, mas seu pensamento ainda estava no convés. Bruno, da varanda, observava os dois juntos novamente. Os olhos cinzentos ardiam, a respiração curta. E na fúria silenciosa daquele olhar, nascia o prenúncio de uma tempestade maior que qualquer mar. A madrugada caiu sobre o Atlântico com um silêncio estranho, pesado, como se o mar respirasse fundo antes de explodir. O vento começou a bater com força contra o casco, e o céu se fechou em nuvens negras, iluminadas por relâmpagos distantes. Dentro do navio, turistas começavam a sentir o balanço e murmúrios nervosos se espalhavam pelos corredores. Fernanda estava na sala de controle quando o alerta soou. Pane parcial no sistema elétrico, senhora, relatou Roberto, o chefe de máquinas. Algumas áreas já estão sem luz. Ela puxou o rádio imediatamente. Equipe de manutenção, setor C e D, prioridade máxima. Bruno entrou em seguida molhado de chuva como se tivesse brigado com a tempestade do lado de fora. A situação é séria. Temos que agir rápido, ou metade do navio vai mergulhar no escuro. Já organizei as equipes, disse Fernanda firme, mas vou precisar de você nos corredores. Ele não discutiu. Pela primeira vez, obedeceu sem réplica. O navio balançava forte, passageiros se seguravam em corrimãos, algumas crianças choravam. Fernanda corria pelos corredores distribuindo ordens, chamando tripulantes pelo nome, segurando a calma com punhos de ferro. Bruno a acompanhava, impondo respeito com a voz grave. Todos para a área segura, vamos! Gritou segurando uma porta pesada contra o vento que entrava. No meio da correria, os dois se encontraram no setor B, ofegantes, respingos de água salgada no rosto. Você não para um segundo, não é? Disse ele, olhando-a fixamente. Se eu parar, tudo desmorona. Por um instante ficaram em silêncio, apenas ouvindo a tempestade. Havia no ar uma energia maior que o próprio caos. Era a descoberta de que juntos funcionavam como engrenagem perfeita. Após horas de esforço, a pane foi controlada.
O navio voltava à estabilidade. A tripulação suspirava alívio. Passageiros eram tranquilizados com música ambiente e promessas de normalidade. No corredor, quase vazio, iluminado apenas por luzes de emergência, Bruno e Fernanda encostaram-se à parede exaustos. O som distante do mar preenchia o espaço. "Você foi incrível", disse ele, ainda ofegante. "Eu já comandei homens em situação de guerra, mas nunca vi alguém manter tanta calma assim." Ela respirou fundo, os olhos marejados sem que quisesse. "Eu aprendi cedo que quando o mundo desaba, a gente não pode desabar junto. Meu irmão precisava de mim. Eu tinha que ser firme, mesmo quando só queria chorar." Bruno a olhou surpreso. "Seu irmão?" "Adriano. Ele só tem 19 anos. Desde que nossos pais morreram, eu faço de tudo para que ele siga estudando. Até aqui, neste navio, cada turno exaustivo tem o rosto dele como combustível." Ele ficou em silêncio, digerindo a confissão. Aproximou-se devagar, como se pisasse em terreno sagrado. "Você não faz ideia da força que tem." Ela sorriu de leve, os olhos brilhando sob a luz fraca. "Força é só o que sobra quando não existe escolha." Os dois ficaram a centímetros de distância. A respiração dele batia quente contra o rosto dela. As mãos se tocaram quase sem querer. Nenhum recuou. O primeiro contato foi hesitante, como se ambos testassem se o mundo permitiria aquela ousadia. Os lábios se roçaram devagar, trazendo consigo o gosto salgado da chuva ainda presa na pele. O tempo pareceu prender a respiração junto com eles. Quando se entregaram de fato, o beijo veio profundo, denso, carregado da tempestade que rugia lá fora. Não havia plateia, não havia protocolo, apenas dois corações que se recusavam a admitir derrota. As mãos de Bruno percorreram as costas de Fernanda com firmeza, trazendo-a para mais perto. Ela, por sua vez, segurou o rosto dele entre as palmas, como se quisesse guardar a lembrança em cada traço. Era um beijo que misturava raiva, desejo e alívio. A raiva de terem lutado tanto contra o inevitável. O desejo guardado desde a primeira farpa no cais. E o alívio de, finalmente, deixar que a verdade falasse mais alto. Quando se afastaram, a respiração de ambos estava descompassada. O mundo podia estar em silêncio, mas dentro deles, o mar continuava em fúria. Naquele beijo não havia pressa. Só a certeza de que nenhuma tempestade era capaz de apagar o que havia nascido ali. Bruno encostou a testa na dela, ainda ofegante. "Fernanda, eu não consigo mais fingir. Você mexe comigo de um jeito que nada, nem ninguém, jamais mexeu." Ela fechou os olhos por um instante. "E eu não consigo mais negar. Mas isso é perigoso." Ele segurou sua mão com firmeza. "Então vamos enfrentar o perigo juntos." Ela não respondeu, mas não soltou a mão. E quando o silêncio caiu entre eles, já não era o navio que estava em perigo, era o amor que nascia contra a vontade deles. O dia seguinte nasceu com um céu limpo, como se o mar quisesse pedir desculpas pela tempestade da noite anterior. Passageiros comentavam sobre a coragem da tripulação e a festa improvisada para celebrar o fim da pane se transformou em um evento alegre no convés. Havia música, risadas, garçons circulando com bandejas de suco de cupuaçu e pequenas tortas de castanha. Fernanda caminhava entre os tripulantes, cumprimentando um por um com aquele jeito firme, mas agora suavizado pelo que vivera com Bruno algumas horas antes. Ele estava ao longe, de camisa branca arregaçada nos braços fortes, rindo de algo que Patrícia dizia. Quando os olhos dos dois se cruzaram, foi como se o mundo tivesse diminuído de tamanho até caber apenas naquele instante. "Vai dançar? Ou vai continuar fingindo que sabe fiscalizar até a música?" perguntou Patrícia a Bruno, provocando. Ele sorriu, mas sua resposta foi atravessar o convés até Fernanda. Não pediu permissão, apenas ofereceu a mão. Ela aceitou. A orquestra tocava um carimbó suave, adaptado para o clima da noite. Os dois se moviam juntos,
primeiro contidos, depois mais soltos, até que os corpos se aproximaram a ponto de sentir a respiração um do outro. Naquele compasso lento, não era mais dança, era promessa. Horas depois, já no camarote de Bruno, o mundo parecia ter parado. A chuva da noite anterior dera lugar ao silêncio cúmplice que só dois corações em sintonia reconhecem. Ele a tocava com ternura, como quem descobre um mapa escondido. Ela percorria o rosto dele com a ponta dos dedos, como quem aprende um poema pela primeira vez. Cada gesto era uma confissão muda. Estou aqui, confio em você, não quero fugir. Não houve pressa, nem medo. O tempo corria devagar, embalado apenas pelo barulho distante das ondas contra o casco. O beijo antes tempestade, agora era refúgio. O corpo antes armadura, agora era abrigo. Quando enfim se entregaram um ao outro, não foi desejo cego, mas a coragem de abrir portas guardadas. O calor das mãos, o compasso das respirações e o roçar suave da pele falavam mais que palavras. E naquele quarto simples entre lençóis brancos que guardavam o cheiro do mar, o amor se revelou mais forte que qualquer contrato, mais verdadeiro que qualquer farpa. O amanhecer trouxe uma calma enganosa. Fernanda vestiu-se em silêncio, o salto envernizado ainda ao lado da cama. Bruno a observava, mas não disse nada. Poucas horas depois, Patrícia veio correndo com uma carta nas mãos. Fê, você sabia disso? Era a prova de que Bruno havia intercedido em segredo pela bolsa de estudos de Adriano. Fernanda sentiu o chão sumir sob os pés. Você fez isso pelas minhas costas? Eu só queria ajudar, disse Bruno sincero. Era a forma de dizer que acredito em você e na sua luta. Ela, com os olhos marejados, respondeu dura. Ajudar sem ser pedido é caridade, e eu não sou obra de caridade de ninguém. Virou-se e saiu, o salto ecoando pelo corredor como um gongo de guerra. Bruno ficou parado, com a carta ainda na mão. Mais tarde, sozinho em sua cabine, escreveu outra carta, desta vez para ela. Não falava de caridade, nem de negócios, apenas de parceria e amor, de caminhar juntos como iguais. Colocou o envelope sobre a escrivaninha, sabendo que aquela folha carregava mais peso que todas as tempestades, e porque naquela carta, escrita à sombra da noite, estava a última chance de transformar guerra em amor. 6 meses haviam passado desde a última viagem do Encanto do Norte. O sol nascia preguiçoso sobre a Baía de Todos os Santos, em Salvador, e o cheiro de café fresco escapava das padarias próximas ao cais. O vento soprava salgado, mas suave, como se o próprio mar tivesse aprendido a descansar. Na antiga área portuária, agora revitalizada, uma nova placa brilhava: Instituto Mar Aberto, Escola de Turismo e Navegação. Era o sonho que Fernanda e Bruno haviam transformado em realidade. Jovens de bairros humildes chegavam cedo, uniformes simples, olhos ansiosos. Ali aprenderiam não apenas técnicas marítimas, mas também que disciplina e ternura podiam andar juntas. Fernanda caminhava de salto firme pelo pátio, prancheta debaixo do braço, organizando grupos de alunos. O salto preto envernizado, que um dia fora motivo de crítica, tornara-se símbolo de sua marca pessoal, agora admirado até por Bruno. Ele observava de longe, braços cruzados, sorriso contido, ainda aprendendo a relaxar com a nova vida. Patrícia, claro, estava lá. De vestido leve e celular na mão, gravava vídeos para divulgar à escola. Já pensaram no slogan? Disse rindo. Já aqui até a maré aprende a se apaixonar. Fernanda balançou a cabeça, divertida. Melhor deixar o marketing para outra pessoa, Patrícia. Dona Lourdes surgia carregando uma bandeja de bolo de macaxeira. E vocês que falam de marketing, o que segura aluno não é frase bonita, é lanche de graça. Soltou uma gargalhada, arrancando risos de todos. No fundo, Adriano chegava com mochila e livros, os olhos brilhavam. Estava no 2º semestre da faculdade de Oceanografia, e cada passo era carregado de orgulho. Abraçou a irmã com força. 6 meses atrás, eu achava que ia afundar, Fê.
Agora sinto que vou navegar de verdade. Ela apertou o abraço emocionada. Você nunca foi peso, Adriano. Sempre foi bússola. À tarde, depois da inauguração, o cais esvaziou-se. O sol já caía, tingindo o céu de laranja. Bruno e Fernanda ficaram sozinhos no convés do pequeno barco de apoio que usavam para passeios dos alunos. O mar batia de leve no casco. Ele a observava enquanto ela recolhia papéis da prancheta. Ainda me impressiona como você consegue organizar gente, barco, fornecedor e até minha vida, sem perder o salto. Ela sorriu, ajeitando o cabelo preso. E ainda me impressiona como você continua tentando controlar até o vento, mesmo sabendo que ele nunca obedece. Talvez porque eu precise de alguém que me lembre disso. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, apenas ouvindo o mar. Fernanda, eu lutei contra você, contra nós, contra tudo o que eu sentia. Achei que estava perdendo o controle, mas descobri que não era perda. Era o melhor ganho da minha vida. Eu ganhei você. Eu também resisti, Bruno. Achei que amar era fraqueza, era cair sem chão. Mas com você aprendi que o amor não tira firmeza. Ele é o chão. E quando eu tropeçar, sei que vai estar ali para segurar. Então seguimos juntos? Seguimos, porque não existe porto mais seguro do que o teu abraço. E nas mãos deles, 2 alianças de prata brilhavam discretas, lembrando que até no simples cabe a eternidade. Naquela mesma noite, o pátio da escola ganhou novo movimento. Jovens riam, Dona Lourdes contava histórias de tempestades antigas, e Patrícia já organizava uma festa improvisada. O instituto mal havia começado e já parecia ter vida própria. Quanto a Ricardo, ninguém mais falava dele. Sumira tão rápido quanto sua vaidade permitira, deixando apenas uma lembrança apagada, como um reflexo perdido no mar. Fernanda ajeitou os papéis da mesa, Bruno se aproximou e, num gesto simples, ajudou-a a prender o broche de tucano no cabelo. Não importa quanto tempo passe, Fernanda. Você sempre vai ser a mulher que transformou crítica em coroa. Ela sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. E assim, o mar que antes fora palco de guerra de egos agora era testemunha de um amor que aprendera a sobreviver a tempestades. Fernanda e Bruno provaram que até o salto mais alto pode ser firme, quando o amor é o chão que sustenta. Se essa história aqueceu seu coração, inscreva-se no canal para fazer parte da nossa amada comunidade. Aqui, cada detalhe é preparado para trazer emoção de verdade, como um café quentinho numa manhã de mar aberto. E me conta, de qual cantinho do Brasil você acompanhou essa viagem de amor e tempestade? Fique com Deus, um forte abraço e nos vemos na próxima história.